Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Números 35, Cidade de Refúgio. Nós estaremos lendo também algumas referências em Deuteronômio e também em Josué, que também dá essa referência para a gente, né? Como que é uma Bíblia de estudo, ela dá referência em outro texto. Números 35 nos diz assim: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possui dê cidade para os levitas morarem, e deles também pastagem ao redor das cidades. Assim eles terão cidade para habitar, e pastagem para o gado, para os rebanhos, e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês deres ao levita se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste, para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem das cidades. 6 da cidade que vocês deres a levita serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, dê a eles outras 42 cidades. De todo, vocês darão a levita 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. A cidade que deres aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tome muitas cidades da tribo que tem muitas, poucas das que tem poucas. Cidade de refúgio. Tive também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolha algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Eles serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designe 3 cidades de refúgio desse lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivem entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se o homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Eu sei que se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Eu se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente, ou ao tirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade dá-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado, é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa, ou tirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com as suas leis. A comunidade protegerá o acusador de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Referência em Deuteronômio, cidade de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tivesse destruído nações cuja terra lhe dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separe 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tome posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá,
dando como herança, e façam nelas vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso que o homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo. Caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e seu próximo. É por isso que lhe ordeno que separe 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento a seus antepassados, ele der toda a terra que prometeu a eles, separe então 3 cidades. Isto acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje lhe ordeno. Amar o Senhor teu Deus e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio, o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenha piedade dele, elimine de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vai bem. Não mude os marcos da divisa da propriedade do seu vizinho, que os antecessores colocaram na herança que vocês receberam na terra do Senhor. O seu Deus lhe dá para que dela tomem posse. Referência a Josué. Diz o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio, como lhe ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntariamente fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles receberão e lhes darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer ao julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, no monte de Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto deserto da tribo de Rubens, Remote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades. Para isso, designada e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Se, contudo, o acusador sair do limite da cidade de refúgio para onde fugiu, o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusador sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Essas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra.
e só se pode fazer propiciação em favor da terra em quem se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Que Deus abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.